A gente começa agora a dica de número 53 e ela versa sobre a comunicação dos atos no processo administrativo. Já abordamos aqui vários pontos da Lei 9784 de 99, uma lei que é importantíssima não apenas para o estudo de processo, mas para que você compreenda alguns pontos importantes em princípios, atos administrativos, dentre outros. Então aqui eu quero fazer algum destaque em alguns artigos que até remetem a princípios que são aplicáveis aos processos administrativos. Vamos lá? Bom, o destaque que quero fazer é esse aqui, artigo 26, na sequência o 27 e o 28, da Lei 9784, que fala sobre a chamada intimação. Olha lá, quando a gente fala da comunicação dos atos, um instrumento importante para que haja a materialização dessa comunicação é a denominada intimação. E para que serve essa intimação? O caput do artigo 26 da Lei 9784 já nos ajuda bastante. Olha o que ele diz. O órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado. Legal. Agora, para que serve essa intimação? Para ciência de decisão ou efetivação de diligências. Ou seja, houve uma decisão e essa decisão, obviamente, precisa ser conhecida pelos interessados no processo. Então, para que haja ciência dessa decisão, o interessado deve ser o quê? Intimado. Ou ainda, para que seja efetivada uma diligência. Vamos imaginar que haja necessidade de uma oitiva. Já ouviu falar de oitiva? É só você lembrar. Oitiva lembra oivido. Significa que você vai ouvir o que o cara tem para dizer. Sacou? É só uma forma de gravar. Pois bem, vai ser realizada a oitiva de uma testemunha. Então, essa testemunha precisa, para que haja essa oitiva, ser convocada a comparecer. Deve ser, então, o quê? Intimado para que haja a efetivação dessa diligência. Então, a efetivação de diligência vai depender dessa intimação. A intimação é a instrumentalização, é exatamente o meio que se utiliza como comunicação dos atos para que haja a ciência de decisão ou ainda a efetivação de diligência. Pois bem, agora, existem algumas características, algumas formalidades que devem ser observadas. Por mais que, no processo administrativo, haja incidência de um formalismo moderado. Já é importante da gente pontuar isso. No processo administrativo, não há um formalismo exacerbado, como no processo judicial. Não à toa, no processo administrativo, existe a incidência de um princípio chamado princípio do informalismo, ou formalismo moderado. Ok? Então, o próprio artigo 22 da Lei 9784 diz que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei assim exigir. Ou seja, por mais que não existam tantas formalidades, algumas formalidades são necessárias. E quanto à intimação, temos aqui o que a mesma deverá conter, os elementos dessa intimação. E essa intimação deverá conter, conforme prevê o parágrafo 1º no inciso 1º, a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa, óbvio, né? Você precisa identificar o nome do órgão. Segundo, a finalidade da intimação. Terceiro, data, hora e local em que deve comparecer. Imagina, se você intima uma pessoa, não diz em que local, qual o horário, onde deve comparecer, fica mais difícil, mas daqui a pouco eu vou tocar nesse ponto aqui mais à frente. Quarto, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, lembrando que no processo administrativo não é obrigatória a presença do advogado, salvo quando a lei assim determinar, quando obrigatória, a representação por força de lei, está previsto lá no artigo 3º da Lei 9784, que fala dos direitos do administrado, e um dos direitos que se tem é fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então aqui no quarto ele fala se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Quinto, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Aqui a gente tem a incidência do princípio da verdade material. Nos processos administrativos, há a incidência do princípio da verdade material. Essa verdade material simboliza a verdade real, ok? Então, inciso 5º, informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. O cara foi intimado, não se apresentou, não apareceu. E aí, isso implica no reconhecimento da verdade dos fatos ou isso não implica? Já vou falar disso aqui no artigo 27, segura um pouquinho. Sexto, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Claro, essa intimação deve aqui ser devidamente justificada, deve ser devidamente motivada. Então, esse parágrafo 1º, como eu disse, ele traz os elementos que são necessários para essa intimação. Agora, do parágrafo 2º em diante, algumas formalidades ainda aparecem. Olha lá. Parágrafo 2º.
A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Isso aqui é importantíssimo. Você não pode intimar a pessoa na sexta-feira para ela aparecer na segunda-feira seguinte. Claro que não. Por quê? Porque ele fala da antecedência mínima de 3 dias úteis. Lembrando que quando você está contando prazo, conforme prevê lá o artigo 66, né, 6667, fala da contagem de prazo, quando você está contando prazo, você exclui o dia de início e inclui no vencimento. Então, obviamente, né, se a contagem deve acontecer a partir de um dia 4, né, se a contar da data do ato tal, o ato tal foi praticado no dia 4, você não vai contar o dia 4, começa a contar no dia seguinte, que é o dia 5. Isso aí é uma questão, uma logística relacionada à contagem de prazos, que está lá no finalzinho da Lei 9784. Mas sem entrar nessas delongas, ele pede para que se observe essa antecedência mínima em relação à intimação de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Então, se o cara é intimado numa segunda-feira, o prazo começou a contar na terça-feira, ok? E é para se apresentar só na outra segunda, beleza, contando que não seja feriado na terça, quarta, quinta, sexta, enfim, aí não tem problema. Agora, intimar o cara, imagina, na quinta, começa a contar na sexta, na segunda-feira já tem que estar aqui, sábado e domingo não contarão, porque não são dias úteis. Então, essa contagem é importante em relação à antecedência mínima da intimação, que deve ser feita, ou pode ser feita de que forma, Mota? O parágrafo 3º diz que ela deve ser efetuada por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento, o famoso AR, já ouviu falar do AR? Via postal com AR, por telegrama, olha aqui, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor que eu vou até lá, eu vou até por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Lembrando que como a lei é de 99, que se fala telegrama, mas a gente sabe que telegrama já é algo realmente um pouco mais antigo, né? Um pouco mais arcaico, mas enfim, temos aqui ciência no processo, via postal com AR, telegrama ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência desse interessado. Parágrafo 4º, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Sabe quando você estuda processo civil, por exemplo, se fala citação por edital, aí você publica no meio oficial, tem uma formalidade lá no CPC, aqui é uma instrumentalização muito parecida. Aqui você tem formalidades muito parecidas. Aqui ele fala que ela deve ser efetuada por meio de publicação oficial, como se fosse por edital, né? Você publica lá no Diário Oficial, exatamente pelo fato de você não saber onde o interessado se encontra. Ele é indeterminado, ou está ou com domicílio indefinido, ou é desconhecido, ok? O importante é que se cumpra essa formalidade. E o parágrafo 5º, olha só o que diz o parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Parou. A gente falou aqui, embora no processo administrativo exista a incidência do princípio do informalismo ou formalismo moderado, a gente falou aqui de algumas formalidades, que não são exacerbadas, mas são formalidades importantes. E ele está dizendo aqui, o legislador no parágrafo 5º, que se não houver a observância das prescrições que a lei dispôs sobre essa intimação, que a intimação será nula. Mas olha só o que aparece aqui embaixo. O comparecimento do administrado sobre sua falta ou irregularidade. Eu, Mota, fui intimado. Um exemplo. Eu, Mota, fui intimado. Ok? Imaginemos que na intimação alguma formalidade não estivesse prevista. Exemplo, data, hora e local de comparecimento. Vou voltar aqui. Olha aqui, ó, data, hora e local em que deveria comparecer. E não havia. Eu vi lá o brasão, né, do órgão, eu falei, cara, esse órgão eu sei onde fica, pelo menos lá no centro do Rio eu sei onde fica esse órgão. Aqui não tem exatamente onde eu devo comparecer, mas enfim, pelo brasão eu acho que dá para saber que foi esse aqui. Vou dar uma aparecida lá, vai que de repente é lá que o pessoal quer que eu compareça. Quer saber? Na segunda-feira eu já vou resolver isso. Vou logo lá. Pois bem, houve a intimação, o cara apareceu. Só que a intimação, ela não trazia essa informação, não dizia data, não dizia hora de comparecimento. Eu apareci lá por esponte própria, voluntariamente, sem que houvesse, né, ali aquela determinação. Eu fui lá, só fui intimado, não sabia que data e hora deveria comparecer. Aparecendo, com licença, eu recebi isso aqui. Bom, aqui não tem data, aqui não tem hora, não diz exatamente onde eu deveria aparecer, mas pelo brasão aqui, que eu supus que fosse aqui. Eu queria saber, você sabe dizer, está assinado por esse servidor trabalha aqui. Puxa vida, só um minutinho que eu vou chamá-lo. Ah, que bom que o senhor compareceu. Você pode vir aqui, por gentileza? A pergunta é, eu compareci voluntariamente.
mesmo sabendo que a intimação não tinha cumprido todas as formalidades devidas, então, em tese, ela deveria ser nula. Mas eu compareci voluntária e espontaneamente, não compareci? Isso supre ou não supre a irregularidade? Olha o que diz o parágrafo 5º. Mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Volto a dizer, olha o princípio da verdade material aparecendo. O que importa é a verdade real, a verdade dos fatos. Ah, mas e a formalidade? Beleza, concordo com você que seria nulo, né, quando não atende às formalidades, às prescrições legais. Porém, o cara compareceu. Se ele compareceu, supriu aquela irregularidade. Por quê? Porque o importante é o comparecimento dele para que sejam colhidas as informações. Princípio da verdade material aparecendo aí. Percebeu? E mais, olha o que tem aqui no artigo 27, nada muito diferente também na incidência desse princípio. Artigo 27, esse artigo é importantíssimo, já vi em prova algumas vezes. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito pelo administrado. Foi o que eu disse antes. Se o cara foi intimado e não compareceu, quem cala consente. Foi intimado, não apareceu é porque tá devendo. Não pode tirar essa conclusão. Se o cara foi intimado, ele desatendeu, ele não apareceu, isso não implica no reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito. E mais, o parágrafo único diz que no prosseguimento do processo é garantido a ele o direito de ampla defesa. Então, ele não perde o direito de se defender. Isso não significa dizer que os fatos devem ser reconhecidos como verdadeiros só porque ele não apareceu. E se fosse falso, ele vinha se defender. Não veio? Então, não, negativo. Artigo 27, mais uma aplicação do princípio da verdade material ou verdade real. E o artigo 28, dizendo que devem ser objeto de intimação. O que deve ser objeto de intimação? Atos do processo que resultem para o interessado em quê? Imposição de deveres, ônus, sanções, restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza de seu interesse. Então, isso aqui é que deve ser objeto de intimação. Então, se envolver, por exemplo, algum tipo de ônus, dever ou sanção, deve haver, então, essa intimação. Deve ser objeto de intimação, essa imposição de sanção. Houve lá uma decisão, o cara tem que ser intimado para tomar ciência dessa decisão. Alguma restrição ao exercício de direito ou atividade. Opa, tem que intimar também. Ou ainda, um ato de uma outra natureza que seja do interesse do mesmo. Também deve ser objeto de intimação. Até coloquei, Mota, eu não consigo gravar esses 5 objetos. Calma. O que deve ser objeto de intimação? Restrição ao exercício de direitos e atividades, ônus, deveres, atos de outra natureza e sanções. Na hora da prova, para não esquecer, lembre das rodas. Lembrou das rodas, você vai lembrar aquilo que deve ser objeto de intimação. Regrinha prevista lá no artigo 28. Então falamos aqui sobre intimação, os elementos da intimação, as demais características da mesma, o princípio da verdade material que é aplicado aos processos administrativos e o que deve ser objeto de intimação. Fica ligado nisso, comunicação dos atos, artigos 26, 27 e 28 da Lei 9784 de 99.